Hello, good morning, good afternoon, or good evening. How are you today? Are you fine? Are you okay? I'm fine, thanks. I'm very, very well. Or I couldn't be better, ou seja, melhor impossível. Vamos falar um pouco das atividades dessa semana? Então, o título é Who do you look like? Ok? Who em inglês é quem? Essa expressão look like é parece com, tá? De parecer, aparência física mesmo, tá? Who do you look like? Você parece com quem? Your dad or your mom? Aí você pode responder, I think I look like with my mother, my mom, or my father, or my daddy. Ok? I think I look like with my. Aí você vai completar. Se for o pai, my dad. Se for a mãe, my mom. Ok? Good. Então, nesse exemplo que eu dei, eu pergunto diretamente a você: Who do you look like? Com quem você parece? E se a gente for falar de outra pessoa? Vamos falar de uma atriz chamada Cleo Pires. A Cleo Pires é filha do cantor Fábio Júnior e da atriz Glória Pires. Então eu quero saber sobre ela. Então eu começo a pergunta com a mesma estrutura. Who, eu vou trocar o do por does. Who does ela, a Cleo Pires, look like? Who does she look like? Com quem ela parece? Então, o que mudou? A primeira, quando eu faço a pergunta para você, eu falo Who do you look like? Who do you look like? Agora sobre ela, Who does she look like? E se fosse sobre ele? Por exemplo, Ronaldo Fenômeno, jogador, tem um filho chamado Ronald. Eu quero saber com quem o Ronald parece. Então, eu vou usar a mesma estrutura. Who, só que eu vou trocar o do por does. Who does he look like? Tá? Por que eu coloquei he? Porque eu quero saber sobre ele. Ele em inglês é he. Ela em inglês é she. E você em inglês é you. E como eu digo eu em inglês? I. Se eu perguntasse para vocês com quem eu me pareço, Who do I look like? Who do I look like? Com quem eu me pareço? I think I look like with my mom. Eu acho que eu me pareço com a minha mãe. I think I look like with my mom. Ok? Mas voltando, vamos perguntar sobre a Cleo Pires, a atriz que é filha do cantor Fábio Júnior e da atriz Glória Pires, tá? Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para sua mãe principalmente quem é o Fábio Júnior ou para sua avó, tá? Então vou repetir a pergunta. Who does she look like? Cleo Pires. A resposta é she looks like with her mom or she looks like with her dad, her father. Não sei, você que vai decidir. Olha a estrutura. She looks like. Por que eu coloquei o S no finalzinho do verbo look? Porque toda vez que eu tenho uma terceira pessoa do singular, que pode ser he, she or it, eu tenho que colocar no presente o Szinho no final do verbo. Então fica she looks like, she looks like. Mas quando eu estou falando sobre mim ou você, eu não preciso colocar o S. Então, se eu for falar sobre mim, I look like. Você falando, e se eu for falar sobre você, you look like. Mas se eu for falar de uma terceira pessoa, uma mulher, um homem, um garoto ou uma garota, it's a man, a woman, a boy or a girl, eu tenho que usar o S. She looks like, he looks like. Então, Cleo Pires looks like with her father or with her mother. Ok? Em inglês, existe uma coisa chamada short answer. Short answer, ou seja, uma resposta curtinha, uma resposta pequena. Então, por exemplo, se eu pergunto assim, do you like ice cream? Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Para você montar uma short answer, você responde positivamente, yes, I do. Agora, se você não gostar, no, I don't. Então, pergunta com you, resposta com I. Do you like ice cream? Yes, teacher. Yes, I do. Do you like coffee? Você gosta de café? No, I don't. Outra perguntinha. Do you like chocolate? Yes, I do.
Do you like pepper? Gosta de pimenta? No, I don't. Agora, se eu for fazer uma pergunta sobre uma outra pessoa, vou perguntar sobre a sua mãe. Does she like ice cream? Does she like ice cream? Ela gosta de sorvete? Então eu comecei a pergunta com does e estou falando sobre ela, your mother. Does she like ice cream? Aí a resposta positiva será yes, she does. Yes, she does. Pergunta com does, resposta com does. Agora, se a sua mãe não gosta de sorvete, no, she doesn't. No, she doesn't. Esse doesn't é a contração do does mais not, que é o não. Então vai ficar doesn't. Só que a gente está falando de appearance, aparência, tá? Então eu quero saber se a Rebeca, filha da teacher Charis, se parece com ela, tá bom? E aí no exercício 3, eu quero que vocês respondam assim: yes, she does, or no, she doesn't. Sim ou não. Então a pergunta que eu faço é: does Rebecca look like her mother? Tá aqui. Does Rebecca or does she look like her mother? Ela se parece com a mãe dela? Se você achar que sim, você vai marcar um X aí. Yes, she does. Se você achar que ela não tem nada a ver com a mãe, você vai dizer no, she doesn't. 2 detalhes. Então, a pergunta sobre a terceira pessoa do singular, ele ou ela, he or she, você vai começar com does, tá bom? Então, sobre a Rebeca. Does she look like her mother? Por que eu coloquei her mother e não your mother or my mother? Porque eu quero saber da mãe dela. Mãe de quem? A mãe da Rebeca. Does she look like her mother? Answer, resposta. Yes, she does. No, she doesn't. Tá? Se fosse uma pergunta se referindo a um homem. Does he look like his mother? Does he look like his mother? Comecei com does de novo, coloquei he, look like, parece. Agora, como é dele em inglês, é o pronome his, dele. Pronome dela é her, não é hair, cabelo, é her. E dele é his. Does he look like his mother? Or does he look like his father? Tá? Sobre ele. Nesse exercício, se tiver he, você vai responder positivamente. Yes, he does. Se a pessoa não se parecer com o pai e com a mãe, você vai responder no, he doesn't. Isso se chama como short answer. Ok? A gente está estudando sobre o human body, o corpo humano. Lembram-se? Human body. No inglês britânico, eles não vão falar body, eles vão falar body, body. Mas o inglês americano, que é mais comum, body, human body. E o H no começo de frase tem som de RR, aquele som de carro, carroça, human body, corpo humano. Então tem um diálogo, está escrito assim, talk about the human body. Já dei a resposta. Então tem student A and student B. Eles começam a perguntar, né? E aí, logo embaixo, tem 3 perguntas. Question A. What is it about it? O que é sobre o quê? Resposta. It is about it. Qual que é o título? The Human Body. Question B. What is the title? Qual é o título? Tem negrito lá. Talk about the human body. Talk about the human body. Dá até a música. Talk about the human body. Talk about the human body. About é sobre, tá? E letter C. What kind of the text is it? What kind of the text is it? Esse texto é o quê? Se tem parágrafo, 2 pessoas, it's a dialogue. It's a dialogue. Ok? Vai ter que responder em inglês. Não precisa copiar as perguntas, ó. Tô te ajudando.
É bom lembrar que às vezes um diálogo ele é feito de questions and answers. Questions and answers, perguntas e respostas. Então tem uma pergunta assim: Where are the eyes? Oh, babies. The eyes are on the face. On the face. Ó, eyes, mouth, nose, ears, ok? Vocês conhecem aquela música? Head, shoulders, knees and two. Aí na última parte faz eyes and ears, mouth and nose. Head, shoulders, knees and two, knees and two. Head, shoulders, knees and two, knees and two. Head, shoulders, knees and two, knees and toes. Eyes and ears, mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Você pode fazer na sua casa. É importante falar, tá nas aulas do CMSP e no caderno do aluno, volume 3, que o corpo humano é composto de 3 partes, tá? Head, trunk, os troncos, os membros, né? Então eu tenho aqui o chest, onde está a caixa torácica, tá? Eu tenho aqui my arms, os braços, my hands. Os dedos da mão são chamados de fingers. Já os dedos dos pés são chamados toes, tá? Não esquece. Então eu tenho head, trunk, e aí eu tenho os membros, os superiores. My arms, my hands. My arms, my hands. And my fingers, os dedos da mão. E aí, os inferiores. My legs, I have 2 legs. Saci Pererê, unfortunately, Saci Pererê has just 1 leg. But we have 2 legs. Ok, para que servem as legs? Imagine, para quê? What the functions of the legs? The legs, ok? One the functions of the legs is to run, or to walk, caminhar, walk. Então, as pernas servem para correr ou para caminhar. Muito bem! E aí tem um exercício aí, exercise number 5. Eu coloquei o título em português. Put T, true, verdadeiro, or F, falso. Você vai colocar verdadeiro ou falso. T or F, tá bom? Mais uma vez, igual a Teacher Antônia e o Teacher Ed do Centro de Mídias, vamos falar sobre cognatos. Mais uma vez, cognatos são palavras que são semelhantes em 2 línguas. No caso, nós estamos falando de português e inglês. Então, eu tenho a palavra, uma expressão, pay attention. Pay attention. Todo mundo sabe que é preste atenção. Uma palavrinha que é cognata, hospital. Hospital, hotel. Então, eu tenho várias palavrinhas que elas são cognatas. Human. Soletrando parece humano e é humano. Human body, corpo humano. Então, você precisa saber o significado, o que são cognatos. E eu peço num dos exercícios para vocês anotarem todos os cognatos contidos no diálogo. Por quê? Porque o cognato vai ajudá-los a interpretar o texto melhor, porque a palavra é muito parecida. Às vezes é igual, tem o mesmo significado, tá bom? Antes de nós começarmos a falar sobre características, appearance, ok? É importante prestar atenção no verbo to have. O verbo to have é ter, tá? Então, eu quero falar do meu cabelo. Todo mundo sabe, vou até tirar o turbante. I have short hair. Eu tenho cabelo curto. I have brown hair. Eu tenho cabelo castanho. I have brown eyes. Eu tenho olhos castanhos, ok? Então, quando você vai falar assim, eu tenho olhos verdes, eu tenho cabelo castanho, eu tenho cabelo comprido, eu cabelo curto, você vai usar o verbo have. Se você for falar sobre você mesmo, você vai dizer I have, ok?
Vou falar sobre mim. I have short hair, I have brown hair, and I have brown eyes, ok? Mas se eu for falar sobre outra pessoa, terceira pessoa do singular, put in your mind, coloca na cachola, he, she or it, ele ou ela. O verbo have vai virar has. Então eu quero falar, ela tem, she has. Ele tem, he has. Quero falar, deixa eu falar sobre uma aluninha qualquer. Deixa eu pensar. Não, vou falar sobre uma personalidade. Vou falar sobre aquela menina que gravou aqui em São Bento. Esqueci o nome. Vou desligar para lembrar o nome dela. Voltei, lembrei o nome. Larissa Manoela. Então ela tem cabelo comprido e o cabelo dela, não sei se é loiro ou castanho claro. Então, primeiro eu vou dizer que ela tem cabelo comprido. She has long hair. She has long hair. I have short hair. Se eu quiser dizer que o cabelo dela é castanho claro, eu vou falar she has light brown hair. She has light brown hair. Ela tem cabelo claro. Se eu quiser dizer que o cabelo dela é loiro, she has blonde hair. She has blonde hair. Sabe a Xuxa? A Xuxa. Quem quer pão? Xu, xu, xu. Xa, xa, xa. Xuxa has short hair. Xuxa has straight hair. Ela tem o cabelo liso, né? Bem. Então, pessoal, olha só, sobre cabelo. As pessoas podem ter short hair or long hair. As pessoas podem ter brown hair, castanho, black hair, preto, gray hair, ok? É o cabelo acinzentado. White hair, quando é o platinado, super branco. And the red hair, é o cabelo ruivo, red hair. But, nowadays, hoje em dia, as pessoas têm pink hair, green hair, purple hair. Se eu tivesse, if I was 13 years old, oh my god, I have purple hair. Eu gostaria, I'd like to have purple hair, ok? Então, características dos cabelos. Brown hair, só que pode ter castanho claro ou castanho escuro. Castanho claro, light brown hair. Castanho escuro, dark brown hair. Loiro, blonde hair. Ruivo, red hair. Cabelo do Papai Noel, de Santa Claus, white hair. E aquele cabelo grisalho, né? Gray hair. Sobre os eyes, os olhos, as pessoas podem ter blue eyes. Tem uma música linda. Blue eyes, ok? Pode ter green eyes, que são os olhos verdes. Brown eyes, castanhos. Pode ser castanhos claros, light brown eyes, ou castanhos escuros, dark brown eyes. Ou pode ter os olhos dark eyes, que são pretos, certo? E os tipos de cabelo? Straight hair é o cabelo lisinho. Wavy hair é o cabelo ondulado. Curly hair, curly, é o cabelo cacheado, ok? Naked hair. E tem também uma música, uma marchinha de carnaval que fala assim, é dos carecas que elas gostam mais. E também tem bald. Bald é careca. My husband is bald. Ele é careca, tá bom? Eu gosto dos carecas. I like bald men. Gosto de homem careca, por isso que eu casei com ele. Eu coloquei aí o exemplo. Exercise number 8. Siga os dois exemplos e escreva as características das pessoas abaixo. Então, eu coloquei em amarelo, negrito e amarelo, né? O que vocês vão usar? Então, example number 1. Do you like Harry Potter? Yes or no? Teacher, yes I do. No, I don't. I don't like Harry Potter. But Teacher André, I love Harry Potter. Ok, eu coloquei o Ron. He has red, o cabelo dele é ruivo, and short hair. He has red and short hair, and he has green eyes. Ele tem olhos verdes. Example number 2. It's a woman, it's a girl. She has black, curly and long hair. She has black, curly and long hair. Last year, I had long and curly hair too. Yes. Last year I had curly and long hair. But I cut my hair. Eu cortei meu cabelo. And that girl, she has brown eyes like me. She has brown eyes. Ela tem os olhos castanhos. And you have 3 people. 2 girls and a woman. No. 1 boy, a boy,
A girl and a woman, ABC, ok? Você vai descrevê-los com aquelas características que eu coloquei logo acima. Depois, você vai fazer um trabalho um pouquinho mais apurado. Aí eu coloquei alguns exemplos. I and my man, Pedro and her mother, teacher Alessandra, Sylvia and her mother. E aí, coloquei os exemplos e coloquei personality. A personalidade, algumas características. Deixa eu ler sobre a Sylvia. Sylvia is young, ela é jovem. She has black eyes, ela tem olhos pretos or dark eyes. She has black, straight, liso and long hair, ok? She's tall. Ai, saiu tall sem um L. Tall, alta, é com 2 L's. She's talkative, ela é falante. Nice, bem legal, simpática. Fun, engraçada. And extroverted, ela é extrovertida. She looks like, in my opinion, she looks like her mother, okay? About me, example number 1. Andrea and her mother. Andrea is old. I am very, very old. I am 50 years old. Eu tenho 50 já. She has brown eyes, olhos castanhos. She has brown, curly and short hair. Então eu tenho cabelo castanho, encaracolado, crespo e curto. She's tall. Eu sou alta, né? She's talkative and extroverted. She looks like her mother. Eu falei, ela se parece com a mãe dela. In my opinion, I look like her with my mom. Okay? But I didn't put she's very nice and funny, né? Porque não é todo mundo que me acha legal. Mas eu me acho legal. I'm very, very nice. I'm funny. I'm so kidding. Eu tô brincando. And the last exercise, no exercício número 8, olha o que eu coloquei. 9, exercise number 9. Seguindo os exemplos acima, faça uma descrição em inglês de uma pessoa que você conhece. Pode ser uma pessoa famosa ou não. Se for uma pessoa famosa, você nem precisa colocar a foto dele. Agora, se for uma pessoa que eu não conheço, você vai precisar desenhar ou colocar uma fotinha dele, mandar uma fotinha dele pra mim, dele ou dela. Então, você vai fazer uma descrição dessa pessoa, tá bom? Dessa pessoa aí. Igual os 3 exemplos que eu dei, que estão nos quadrinhos azuis. Então, o que vocês precisam saber? Uso do verbo have e has. Para eu, você, nós, eles, I, you, we and they, você vai usar have. Para he, she, it, terceira pessoa do singular, the third person of singular, você vai usar has. He has or she has. Look like, a expressão parece com. Então, I look like, you look like, we look like and they look like. Mas para a terceira pessoa do singular, he, she, it, você vai colocar um Szinho. She looks like or he looks like. Muito bem. Good. O que mais eu ensinei? Short answer, resposta curta, tá? Se eu pergunto, do you like fruit? Yes, I do. Do you like coffee? No, I don't. Positive answer, resposta positiva. Se a pergunta for com do, yes, I do. Se for negativa, no, I don't. Se eu pergunto pra você, você responde com I. Agora, se eu for perguntar sobre uma terceira pessoa, sobre ela ou ele, eu vou começar a pergunta com does. Does she like fruit? Resposta positiva. Yes, she does. Does he like pepper? No, he doesn't. Pergunta com does, resposta com does. Tá bom? Pergunta com does, resposta com does. Quando você for falar no presente de he ou she, precisa colocar o Szinho, tá bom? Para falar sobre appearance, aparência, você vai usar o verbo have. Eu tenho cabelo curto. I have short hair. Eu tenho cabelo comprido. I have long hair. Eu tenho cabelo liso. I have straight hair. Eu tenho cabelo ondulado. I have wave hair. Eu tenho cabelo encaracolado. I have curly hair. Eu tenho cabelo loiro. I have blonde hair. Eu tenho cabelo castanho claro. I have light brown hair. About the eyes. Imagine, make believe, faça de conta que eu tenho olhos azuis. I have blue eyes. Desculpa, querida. Blue eyes. Imagine, make believe, I have green eyes. Deus não dá asa pra cobra, queridos. Porque se eu tivesse blue eyes or green eyes, eu ia ficar um nojo. Tá bom? É isso aí. Bye, bye. See you next class. I love you. I miss you. Kisses.